muito, ou eu vou falar teu nome errado, me corrige. Bom, gente, então hoje é o qual número do encontro, né? O quinto encontro, Encantando o Aluno, que o professor Henrique, nosso diretor Henrique, né, vem ministrando com vocês, e por motivo de viagem, ele não está, né, então me incumbiu dessa tarefa. Hoje à tarde foi a Patrícia, e agora à noite fico eu aqui com vocês, a gente tentar discutir algumas coisas sobre o encantar o aluno, né, que para mim é uma honra e também um desafio de estar aqui na frente junto com vocês, já que vocês já são professores, né, vocês educam, vocês mediam, vocês estão lá à frente. Então, eu estou aqui muito singelamente, né, para tentar juntos construirmos alguma coisa de melhor para o nosso aluno. Então, meu nome é Patrícia Capitani Cardoso. Esse é todo o meu nome, às vezes as pessoas me conhecem só por Patrícia Capitani, ou às vezes só por Patrícia Cardoso. Eu estou na QI dia 11 de outubro, já vai fazer 11 anos. Então, 11 de outubro, 11 anos que eu estou aqui. Então, eu iniciei na escola de São Leopoldo, como secretária, depois fui para a sala de aula, depois da sala de aula fui para a direção da escola, e hoje eu sou dirigente regional, né, diretora, enfim, das escolas técnicas, exceto aqui a filial 9 e a filial 5, que são as nossas duas faculdades. Sou formada em pedagogia, né, me formei em 2002, hoje estou concluindo mestrado em educação no La Salle, então dia 10 de dezembro é a minha defesa. A minha linha de pesquisa é a formação de professores, e o meu trabalho, o meu projeto de pesquisa é buscar competências docentes aos professores, para os professores, né, do curso técnico em informática, que nós temos dois aí. E daí me pergunto, Patrícia, curso técnico em informática, né, por quê? Por que esse curso? Porque realmente, gente, eu sou apaixonada pela informática. Eu acho que é um curso brilhante, magnífico, é do futuro, né? Não temos como viver sem ele, não temos como viver sem a tecnologia. Hoje se a gente não... Eu sei que é difícil acompanhar a tecnologia, mas estar à frente dela é quase que impossível, mas a gente tem que aprender a conviver com as tecnologias. Então, por isso eu gosto muito do curso, eu acho ele muito desafiador, eu acho que tem um mercado de trabalho assim, gigantesco, possibilidades de trabalho também, não desmerecendo em momento algum da administração aí. Sei que as duas, né, da área da administração, mas envolve, né, administração, prof também, administração, não desmerecendo de maneira alguma, mas é um curso assim, que me chama a atenção, é o técnico em informática. Então, vamos hoje, né, o diretor Henrique vem trabalhando com todos vocês as competências. As competências que a gente vai trabalhar hoje é disponibilidade para aprender, disponibilidade para servir, foco no resultado e flexibilidade também, que não está ali. Flexibilidade inclui. Antes que eu continue falando, vamos assistir esse videozinho do Gabriel Chalita. Pode? Eu sei que ele está gravadinho aqui na tela. Se fizer direto nele. Está na área de... Entre nós, entre nós, uma vontade. E como a gente é, eu não posso ficar nesse cabo de guerra com meus amigos, porque eu vou perder isso. Eu sou um diferencial, não na gestão de pessoas, ideias, você construir uma rede social em que a gente ajude as pessoas a cooperar. A gente é educado para competir, não é para cooperar. Dependendo da dinâmica em relação à nossa desenvolve, a gente ensina essa nova cooperar também. Eu tenho estratégias diferenciadas para uma geração de produção. Os alunos são isso não é maldade, nem teste de atenção. Por que não tem atenção? Porque ele não vai ser. Eu estou falando, gente, não tem um problema,
investir. Mas já fazer o aluno, você vai tentar o aluno de você quebrou. Aí ele botou uma aula. Aí, ó, você continua a falar. Vocês viram aquilo que aconteceu quando tal, na igreja? Então, aquela. Eu vou desenvolvendo quebras pedagógicas a cada 9 minutos para cada um precisa ficar vendo. Eu posso usar uma lousa de múltiplas tecnologias, posso, mas eu misturo essa lousa com tudo que só um. Aí eu ensinei isso, regrei eu posso desenvolver um jogo, eu posso, mas o aluno sentado no vídeo, ele não vai ficar quieto. Não consegue. A gente já não consegue. O aluno também. E daí eu tenho que imaginar uma outra aula. E é uma aula que eu tenho que construir. E eu tenho que aprender a construir. Eu tenho que mudar isso várias vezes. E eu estou lá, tentando trabalhar com vocês, uma aula que precisa que o aluno cansou. O aluno vai cansar. Ele cansa. E o meu desafio talvez seja de acalmar essa coisa. Vou lá investigar e vou lá acalmar. Eu tenho que ajudar o meu adolescente, a criança, a se harmonizar. E para isso eu tenho que me harmonizar. Não vou dar uma aula fácil. A forma da minha ação tem que ser a forma da ação de uma pessoa equilibrada. E o aluno tem essa percepção de um eu faço pela segurança. A relação do aluno com o professor, o aluno tem que deixar. Você tem que ser uma pessoa admirável pelos seus alunos. No mundo que há tão poucos referenciais, você tem que ser um referencial. O aluno tem que olhar para você e dizer, nossa, eu tive pessoas, olha que legal. É só a gente pensar nos professores que a gente já viu. Quantas pessoas marcaram a nossa vida de uma forma colocaram a nossa alma de ensino a isso. E professores que a gente não usa e colocaram para mais. Então, essa alma, não me compreendeu, não justo. Todas essas questões, quando elas são partilhadas, né? Eu acho que a proposta seminário é de momento de debate, de troca de ideias. Eu acho que o processo de formação de professores ele tem que cada vez mais dar oportunidade para que os professores conversem. A gente tem que saber que a nossa vida é tomada de escolhas. Eles nos escolheram colar, nós escolheram correr, nós escolheram fazer, nós escolheram dirigir, nós escolheram trabalhar, nós escolheram o que nós vamos fazer, nós escolheram. Saber por que eu escolhi isso é fundamental para o policial. Então, o primeiro passo é a consciência de que o nosso ofício é um ofício difícil. É difícil. É difícil sentar na sala de aula e não estar tentando motivar, animar, entusiasmar os alunos. É difícil no caso. É difícil fazer bom, né? Se eu achar que é ruim, é complicado dar certo. O ser bom faz com que a gente seja belo. Se a visão da ética, se a ética diz bem. Quando eu percebo que não é bom, já cheguei a essa conclusão. É bom, agora eu quero ser um bom professor. Já que é bom ser professor, eu quero ser um bom professor. Eu tenho que falar que eu seja um bom professor. Eu tenho que saber que eu era. Porque muitas vezes, muitos problemas que eu tenho com os alunos ou o sistema, a escola, a direção, são muitos. Olha, o conhecimento do professor, o nosso professor, aquilo que a gente faz é muito demais. Você imaginar que mesmo depois ter alguma lembrança de uma professora, uma vez, um aluno que todo você ouviu a música, você canta, e qual você é que é uma vida, se não tivesse um pouco da vida, e aprendeu a depois a postura de vida, o olhar de mundo. É isso que faz com que o nosso mundo seja tão vivo. Parabéns por isso. Então, pessoal, primeiro, parabéns a vocês que escolheram ser professor, né? Porque não é tarefa nem um pouco fácil. Às vezes a gente pensa, entra lá e dá uma aula. Não é fácil, tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita coragem. É uma profissão aí milenar já, né, de professor. Todos nós precisamos de professor. Todos nós já tivemos um professor na nossa vida.
Um professor que marcou, uns que a gente nem lembra, né? Não fizeram diferença alguma. Então eu pergunto a vocês são bons professores? Tiago? O colega Ivanus? Daiane? Prof. Glória? Eligiane? Vocês são bons professores? O que vocês acham? Difícil de falar. É difícil, né? É difícil porque é uma tarefa difícil. A distância aqui, quem está comigo, vocês são bons professores? Todos me escutam, todos me veem? Ou caíram? Enfim, gente, eu acho que... Oi, alguém quer falar? Tentamos ser, né? Tentamos melhor sim. Bom Jesus. Ok. Qual é que é a tua cidade? Bom Jesus. Bom Jesus. Então essa é uma tarefa difícil, gente. Não é fácil ser professor. É muito difícil, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande porque a gente muda a vida das pessoas, né? Nós ajudamos ela a construir o conhecimento, nós ajudamos ela a enxergar um mundo diferente, e esse diferente é muita responsabilidade, né? Porque conforme o que tu constrói junto com ela é a forma que ela vai enxergar. Então você pensa, o que é que eu vou construir com esse aluno? O que é que eu vou passar para esse aluno? O que é que eu vou transmitir para esse aluno? Que a partir daí ele vai enxergar um mundo diferente, ele vai fazer coisas diferentes, a vida dele vai mudar e, consequentemente, as pessoas que estão à volta dele também se modificam, porque o conhecimento a gente acaba exalando ele, né? É difícil a gente aprender algo e não querer dizer que aprendeu algo diferente. Então, é uma responsabilidade tanta. Então, para vir, né, a calhar aí com o ser professor, eu acho que essa competência, a disponibilidade para aprender, não tem como ser diferente, né? Até anos atrás, para ser professor, bastava, né, fazer um magistério, saber um pouquinho mais e lá para frente ensinar. Então, o mundo tecnológico, a globalização, as novas gerações, fez com que o professor também saísse da sua zona de conforto e fosse para a sala de aula aprender. Né? Hoje, para ser professor, não basta mais um magistério. Precisa ter um curso de licenciatura, vocês que estão aqui na área profissional precisa ter uma formação pedagógica. Por quê? Porque a forma de aprender também mudou. Somos mais exigentes, né? Hoje, eu sempre digo, as crianças nascem high-tech já, né? Eu tenho um sobrinho de 3 anos que ele já faz assim com o dedinho lá. Ele faz assim, como assim faz com o dedinho? Eu com 3 anos, nem me lembro quando eu tinha 3 anos para começar por aí, né? Mas hoje, as crianças já nascem sabendo tudo. Elas já sabem elas já nascem com a tecnologia, elas já nascem praticamente falando. Então, o professor não poderia ser diferente. Ele tem que aprender novas formas de ensinar. E o aprender, você tem que estar disponível, você tem que estar aberto a aprender. Então, para que a disponibilidade para aprender, estar disposto a adquirir conhecimento para compreender e melhorar a realidade. Então, acho que o compreender a realidade, né? Hoje, o Windows 2003 já não existe mais, daí tem o Windows 7, daí tem o Windows 10, e assim tá vindo já outros Windows que eu nem estou sabendo. Né? A parte da administração, a mesma coisa. As pessoas antigamente se relacionavam de uma forma dentro das empresas, hoje elas não se relacionam mais como antigamente,
Hoje o funcionário não é mais funcionário, é colaborador, né? Então muitas coisas mudaram. Então a disponibilidade para aprender, ela é essencial, porque eu preciso aprender, não tem outra forma. Hoje, se eu vou no caixa eletrônico tirar dinheiro, por exemplo, eu tenho que saber operar um computador. Se eu vou no supermercado e quero pagar lá com cartão, né, de débito, em crédito, eu tenho que, a guria diz lá, né, digite a sua senha. Tec, 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 e aperte o Enter, tecle o Enter. Isso é um computador. Então, a gente precisa decodificar a nossa realidade. E para isso a gente precisa estar disponível para aprender. Alguém queria contribuir com disponível para aprender? Aqui, a distância também. Fiquem à vontade, gente. A gente está em poucos e vocês não precisam ficar mudos. Fiquem à vontade. Não durmam, a gente tem que ficar aqui até as 9. Glória, o que você diz? Até estou lendo isso no momento, respirar. Óbvio. E alguns falam muito que hoje a gente tem um pé no futuro, né? Eu sou de uma geração que já entra em conflito com os mais novos, porque eu tenho um pé lá no passado, né? Meu raciocínio se volta muito para o que se fazia e para tentar projetar o futuro. E os mais jovens, que é o grande desafio que a gente enfrenta, eles não querem, não se apegam ao passado. Eles não têm raízes, né? Então aqui é o tal do Sabag, que o diz, né? É a geração do conhecimento, é a geração que tem pé nos olhos do futuro. Ela não tem apego. E aí, no momento em que tu vai trabalhar com visão de realidade, com melhorias, né? Com conhecimento, tu tem que saber trabalhar isso também com o teu aluno para que ele entenda de Ford, de Taylor, são extremamente importantes e que eles, mesmo com a cabeça lá na frente, verdade, eles usam as mesmas teorias com uma roupagem diferente. Então, se tu não está sempre te reciclando, fica complicado de entender este jovem que está preparando para melhorar a realidade. Eu penso assim, quando eu estiver bem na linha, essa gurizada que a gente está trabalhando hoje é que vai fazer o vídeo para escurecer. E como eles vão estar preparados para isso? Eu também, a gente tem que sair um pouquinho do agora e projetar lá na frente, já que eles vivem lá na frente. Porque eles mais perguntam se for fazer isso. Eu tenho que saber isso. Porque é importante para te fazer a tua empregabilidade, né? Que é um termo novo também. Sim. Hoje também se fala muito nas diferenças, né? O diferente. Às vezes eu penso que não existe mais o diferente. Você tem coisas que eu não tenho, né? Vocês têm características que eu não tenho, né? Você tem uma forma de viver que eu não tenho. Você tem uma forma de aprender que é diferente da minha, mas não somos diferentes, somos iguais. Então a diferença, ela não é mais diferença, ela já está no nosso meio de tal forma que a gente não tem mais como dizer a inclusão ou a exclusão, trabalhar com as diferenças, trabalhar com o diferente. E aí vai ao encontro da disponibilidade para aprender e o aprender que tem que ser muito rápido. Né? Ele tem que ser muito rápido e tu tens que estar muito disponível e atento a isso. Porque imaginem hoje dentro da sala de aula a diversidade que nós temos. Nós temos alunos que aprendem só escutando, a gente tem aluno que tem que escutar, escrever, ver o professor e ainda mais outras formas. Né? Tem aluno de vocês que eu tenho certeza que nem caderno tem, ainda tira 10. Né? Então, aluno tem alunos que precisam de um contato, né? Precisam de um abraço, precisam de um carinho, um afago. Então, aprender também a lidar com essa diversidade dentro da sala de aula não é tarefa fácil. Por isso que eu digo, ser professor é uma dádiva, né? É algo muito difícil.
e ao mesmo tempo muito bom, né? Porque nos faz feliz, nos torna mais feliz, nos gratifica vendo o outro aprender, vendo que a gente pode contribuir com a evolução da outra pessoa. Então, ser professor eu acho, né, sou meio suspeita a falar, mas é maravilhoso. Vamos para outra. Aqui, vamos para contribuir, então, gente, ó, o homem é um ser inacabado. Por isso, não pode ter a arrogância de pensar que está pronto. Gente, cada dia que passa tem uma coisa diferente. A tecnologia cada vez está menor com maior capacidade, né? Então, hoje, dentro de uma coisinha desse tamanho, que é um pendrive, a gente guarda ali uma memória de dados, professores tecnológicos aí que me ajudem, que é gigantesca. Então, a gente não sabe nada. A gente todo dia está aprendendo. Eu sempre digo assim, ó, que, nossa, hoje eu aprendi mais isso. Hoje eu aprendi coisas que ontem para mim eram diferentes. Até porque ontem era ontem. Ontem foi passado. Ontem eu não consigo mudar. Né? As coisas estão... É muito rápido. Professor, assim como os demais homens, não podem parar no tempo, pois assim assume a condição de regressão. Ou seja, gente, eu só tenho que andar para frente. Se eu estagnar, se eu parar, eu morro, né? Tô pronto para partir dessa. Assumir a condição de eterno aprendiz é a única opção para uma vida de sucesso. Aqui tem um videozinho do Mário Cortella. Ele é um filósofo e, né, trabalha também com formação de professores. Ele foi secretário de Educação da cidade de São Paulo, né, por muito tempo. Eu acho que a fala dele é bem interessante e a gente trouxe um vídeo, então, para mostrar para vocês que tem contribuído com a Aprender, também está na área de trabalho. Aí vai permitir isso mesmo. A primeira grande dica, elas são sempre duas na vida. A primeira grande dica é que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Quem não conseguir ser um bom aprendente não será um bom ensinante. E essa dica decora uma segunda, que é a necessidade de ter humildade pedagógica. Isto é, a capacidade de saber que eu não sei tudo o tempo todo de todos os modos. E ninguém o sabe. E por isso é preciso juntar as competências. Aí sim a gente consegue aquilo que é necessário, que é ir em direção ao futuro. Essa dica ela serve para a gente compreender a necessidade de não estagnar, né, de não interromper o processo de vitalidade, que vem exatamente pela capacidade de aprendizado contínuo, de renovação, de abrir a mente, de ser capaz de, entre outras coisas, não se considerar nunca completo, pronto, feito por inteiro, que já tinha perfeito. Ao contrário, sentir-se alguém em construção, uma obra contínua de vida, de história, de obra. Afinal de contas, o que vale para cada mulher é exatamente a nossa obra, o que nós deixamos. Os chineses dizem uma coisa especial: quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Mas quando o jogo de xadrez acaba, independentemente do resultado, o peão e o rei são guardados na mesma caixa. Portanto, como dizia o grande gaúcho, Aparente Torelli, Barão de Tararé, a única coisa que se leva da vida é a vida que você leva. Que vida levamos nós? É uma vida que constrói uma obra? É uma vida de aprendizado contínuo? Ou é uma vida de arrogância, de petulância, de nariz empinado? Eu acho que nessa hora vale exatamente a dica para toda a vida, é a vida como uma forma também ela, né, de conhecer. Então, gente, quando eu falei que ser professor é uma dádiva, né, e eu acho que é a única profissão que não acaba, que não morre, porque aquilo que tu fez para outra pessoa, para o aluno, ele vai levar de geração para geração, né, então eu acho que é uma profissão maravilhosa. Vamos para a próxima, então, aí, Cristina. Disponibilidade para servir. Fazer o melhor que você pode para atender às necessidades do outro, aplicando de forma eficiente e eficaz seu conhecimento técnico e habilidades individuais. Bom, gente, a disponibilidade para servir
eu me lembro que quando eu iniciei o curso de pedagogia, eu fui fazer um estágio lá em Vale Real. Vocês já ouviram falar em Vale Real? Não? Logo depois de Feliz. Lá pro lado de Dois Irmãos. Lá pro lado de São Sebastião do Caí. E eu lá cheguei, né, e era para as crianças pequenas. E tinha um menino que, todo mundo já passou a hora de escovar os dentes, de lavar as mãos, né, aquela filinha, todo mundo lá escovando. E tinha um menino que nunca fechava a torneira. Nunca fechava a torneira. E um dia eu, com toda a minha delicadeza, né, disse, poxa vida, tu não vai fechar a torneira, tu não tem torneira em casa, não sabe que a torneira depois que a gente abre e usa tem que fechar? Daí ele me olhou e disse assim, não, eu não conheço torneira, na minha casa não tem torneira. Então, gente, isso vai ao encontro da disponibilidade para servir. Eu nunca vou conseguir servir se eu não conhecer a outra pessoa. Se eu não souber quais são as necessidades dela. Então, penso eu que o que eu fiz com aquela criança, né? Com a minha imaturidade, com a minha falta de experiência, com a minha falta de conhecimento. Daqui a pouco até causei um trauma, não sei, dela. Enfim, mas eu não conhecia a realidade dele. Então, para que eu possa servir, e o servir não é fazer pelo outro, né, não ser, enfim, é contribuir de forma que a outra pessoa faça melhor. Né? O que eu posso fazer para que tu faça melhor a tua tarefa. Então, e penso eu que se hoje nós não conhecermos a realidade do aluno, se eu não sei se ele dormiu, se ele comeu, se ele não veio à aula porque ele não tinha dinheiro para passagem, né? Ou se ele simplesmente matou a aula porque ele é matão, né? Ou se ele estava com um problema em casa, se ele trabalha, se ele tem uma família, se ele tem pai, se ele tem mãe, se ele tem irmãos. Então, dificilmente eu vou conseguir atingir esse aluno. E atingir fazer com que ele aprenda. Porque eu não sei o mundo dele, eu não sei a realidade dele. Daí vocês vão me dizer, mas é difícil? É muito difícil. É muito difícil numa sala de 40 alunos, de 50 alunos, eu conhecer cada um deles, eu conhecer, que aquele ali tem uma família assim, aquele ali trabalha aqui. Mas eu consigo perceber dentro de uma sala de 40 aqueles que estão com dificuldade, que têm uma dificuldade maior, e aí sim eu vou lá naquele. Né? Porque vocês sabem que tem alunos que falou, ele já pegou, já saiu fazendo. Tem aluno que tu vê na carinha dele, no semblante dele, que ele tá te olhando e a ficha não caiu ainda. Então eu como professora, como professor, tem que ter essa sacada, né, de identificar no aluno aquele que tu pergunta, tu entendeu, e ele, Então me faz aí, deixa eu ver se tu aprendeu. E daí tu vai ver que ele vai fazer, e vai se perder, e daí tu vai ver que ele não aprendeu. Então eu só vou conseguir fazer com que ele aprenda se eu souber como ele aprende. Como é que ele aprende? Como é que o aluno aprende? De que forma? É tarefa difícil, gente, mas a gente consegue. Okay. Então, quando servimos ao outro, temos a condição de exercitar nosso conhecimento. E enquanto ajudamos, crescemos. Porque é tão bom, gente, quando eu conheço o aluno, eu conheço a necessidade dele e consigo fazer com que ele aprenda. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. E às vezes a gente confunde desejo com necessidade. Por exemplo, ele tem o desejo de ser aprovado com 10. E mesmo que ele não tenha estudado, tenha ido mal na prova, ele quer ser aprovado com 10. Mas esse é o desejo dele. Né? Então a gente não pode servir ao seu desejo. E sim, eu tenho que servir à sua necessidade. E hoje, a missão da nossa instituição é preparar o aluno para conquistar posições de destaque no mercado de trabalho. Então, é ele que tem que conquistar. Não sou eu que tenho que conquistar por ele.
E se eu for lá conquistar por ele, eu vou estar fazendo por ele, ele não vai aprender. Né? Então, isso é muito importante, a gente ter esse discernimento do desejo e da necessidade. Ter o discernimento que servir não é apenas fazer o que o outro deseja. Não, ele está aqui o vídeo ali. Mas sim fazer o que ele necessita para crescer. Esse livro, O Monge Executivo, vocês conhecem? Vocês já leram? Ele retrata e traz bem a forma de nós servirmos, né, para o outro evoluir, para o outro crescer. Então é bem interessante, é um livro que às vezes a gente não dá bola, professor, porque ele está até na revista do Avon, sabia? Sim, ele está... Ele fala, né, de experiências de como o executivo pode não ser tão frio e usar uma visão mais humanista para se comportar. Ele vai ao encontro daquele executivo duro que é o resultado de qualquer preço. Ele te mostra que tu pode ser um executivo, que tu pode sim conseguir conquistar o teu lugar, a tua equipe ser uma equipe vencedora, mas tu pode ter uma postura diferente. Ele é um livrinho bem fininho, pequeno, bem fácil de ler, bem bom de ler, e custa o quê? R$ 9,00, R$ 9,90. É um livrinho bem que vocês encontram aí com facilidade. Tu pode tocar para nós. Flexibilidade. Capacidade de adaptar-se a diferentes situações e a mudanças. Eu sempre digo, né? Vocês que rodam nas escolas, né? Hoje está na CIS Brasil, a professora está Aqui na Júlio. Está na Júlio, Viamão, professor? Não leciona esse modo, mas o modo que tem pode estar em Viamão, em Alvorada, em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, em Caxias, em Rio Grande, e agora aí no interior do estado todo. Então, se o professor não tiver flexibilidade, está lascado. Por quê? Vocês aqui que já foram para São Leopoldo e Novo Hamburgo, qual é a realidade lá? É igual à realidade da Alberto Bins? A realidade da Serra, de Bento, Caxias, também é outra. Eu já ouvi dizer que daqui da Júlio para Alberto Bins já tem uma outra realidade também, já é diferente. Então pense na mesma cidade, gente, é só uma rua que nos separa e já é diferente. Então se o professor não tiver essa flexibilidade, está lascado. Eu tenho que ter flexibilidade, eu tenho que ter as cartinhas na manga, porque vai que o data show não funciona, vai que a TV não funcionou, vai que eu me planejei para dar aula no auditório e o auditório hoje está ocupado. E aí o que eu faço? Tem que ter as cartinhas na manga. Então eu tenho que ser flexível. Toca aí. A sociedade é movimento e transformação. Flexibilidade não é opção. Rimou nessa frase. A flexibilidade não é opção, gente. Se eu for duro, se eu não me... vai o encontro da resiliência, eu me dobro, mas eu não me quebro, a gente não vai ter como ensinar, não vai ter como atingir o aluno, não vamos conseguir construir nada, porque pensamos diferente, somos diferentes, viemos de realidades diferentes. Conseguir compreender e atender os diferentes tipos de alunos e suas formas de aprender. Então, bem ao que eu tinha comentado antes, o aluno aprende diferente, por isso novas formas de ensinar é necessário. Eu aprendi a decorar a tabuada, a decorar a fórmula de Bhaskara. Perguntem se eu lembro.
Quem lembra aqui fórmula de Bhaskara? Quem lembra lá a fórmula de Bhaskara? Alguém lembra? Ninguém lembra, viu? Tu lembra? Olha aí, eu tenho um professor. Lembra? Parabéns, eu não me lembro disso. É que vocês estão na área, né? Vocês estão dentro aí, mas eu não lembro. Claro, fique à vontade. Uma coisa que tá lá que eu olho e enxergo ela escrita no papel disso. Caiu o algoritmo. Então, muitas coisas a gente aprende, né? Não só na matemática, mas eu acho que nas outras ciências, história ainda é um conhecimento, né, que tu consegue compartilhar, mas ciências, biologia, química. Mas daí vem um químico, escuta eu falar isso, que vai querer me matar, né? Porque ele, com certeza, vai encontrar uma forma didático-pedagógica de usar aquelas fórmulas todas. E ele tem que ter essa condição, ele tem que ter essa habilidade, essa competência. Porque ainda temos a química lá no ensino médio, né? E eu acho que por mais que tu não use ela diariamente, mas tu enxerga isso, né? Os alimentos, remédio, enfim. A culinária é o uso de química Pura. direto. Às vezes as pessoas não sabem cozinhar, elas necessidade. O que falta é fazer esse link daquele conteúdo, daquela coisa estranha, daqueles, como é que se chama? É a teoria com a prática. Com as coisas que eles vivem, que eles enxergam, que eles veem no dia a dia, então falta esse link, né? Hoje o ensino está bem modificado, a gente ainda tem aquela visão da nossa época. Eu tenho filho pequeno, vejo que está muito diferente. Muito diferente do que a gente viu. Eu ensino muito diferente do meu. Sou mais velha, não sei anos. Está modificando, só que tem conceitos básicos, é que nem na informática vai ter um cara que nunca vai usar tal coisa, que não existe. Faz parte. Né? E aí, o aluno também tem que ser flexível. Né? Para entender que nem tudo ele vai achar uma lógica clara. Mas ele precisa ter flexibilidade e humildade também para entender que ele vai ter que passar por essa etapa de crescimento. É verdade. E para que ele seja flexível, nós também, né? Temos que, na verdade, é uma troca. É compartilhar essa flexibilidade junto com ele, né? Porque se eu não sou, ele também não vai ser, né, flexível. Então, essa é uma troca. Entender que o humano pode e deve se dobrar, para assim não quebrar. Então, a gente aí, todos os dias, situações diversas acontecem, né, no mundo do trabalho. Como eu disse, tudo muda, a tecnologia faz as pessoas mudarem. Eu acho que a tecnologia ela tem grande influência na transformação do nosso dia a dia, na transformação do mundo do trabalho, da escola, enfim, tudo mudou em função dessa junção da tecnologia com a globalização, com o mundo mais avançado. Enfim, eu acho que a tecnologia ela veio contribuir, mas para isso a gente precisa estudar, a gente precisa ter o conhecimento, porque infelizmente essa tecnologia grandiosa que se tem ainda está para poucos, ela ainda não está ao alcance de todos, né? Porque o conhecimento, a educação, infelizmente, ela ainda é de uma minoria, né? Hoje, em 2004, eu dei aula de informática básica e um aluno disse assim: nossa, eu só tinha visto isso aqui por foto, que era um computador. E garanto a vocês que tem muitos ainda, em algumas regiões aí do nosso país,
que também só viram isso por foto, ou só ouviram falar. Né? Às vezes a gente vive, a gente somos muito privilegiados, mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem a informática. Os nossos alunos, senão eles não estariam aqui, né? Eles não conhecem a informática básica que a gente chama. Né? Informática básica. Não é básica, gente. Para muitos ela não é básica. Então, ela, infelizmente, ela está, né, dentro da minoria. Toca aí, então. Foco no resultado. Cada ação deve ter um resultado mensurável e proporcionado. O retorno deve superar o esforço. O objetivo do resultado é perpetuar a instituição. Então, quando a gente fala de foco no resultado, ele ainda é muito visto, muito lembrado, e pensamos que ele é mais na área da administração, que as empresas querem resultado, que as empresas querem lucro. Mas, gente, foco no resultado é tudo. A informática também precisa de foco no resultado. Né? Qual é o nosso resultado? Qual é o resultado do trabalho de vocês? Colega, qual é o teu nome? Lucas, hoje, dentro da sala de aula, qual é o foco no resultado? Como é que isso funciona para ti? Eu vou aprender aquilo que a gente está ensinando. Esse é o resultado do professor, fazer com que o aluno aprenda. Não tem outro objetivo. O foco é esse, que o aluno saia daqui aprendendo. Então, saber elencar as prioridades. Às vezes a gente passa o dia inteiro, né, com várias coisas para fazer. Queremos fazer todas. Chega no final do dia, o que acontece? Não fizemos nada. Nada foi feito. Por quê? Porque eu quis fazer tudo ao mesmo tempo, não elenquei a minha prioridade. O que eu tenho que fazer primeiro? Quem é que eu tenho que atender primeiro? O que eu tenho que resolver primeiro? Então, isso a gente não faz, o foco ficou perdido. Né? Eu quis fazer um pouco de cada coisa e, na verdade, não fiz nada. Ter ações objetivas. Às vezes a gente quer reinventar a roda, né? A gente quer fazer bonito, a gente tem um plano de mudar, de fazer e de acontecer. E chega na hora, nada acontece. Né? Às vezes a gente tem uma ideia e ela nunca é posta em prática, nunca a gente consegue colocar ela em prática porque a gente falta objetividade. Um dia eu vou fazer, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. Quem sabe a gente começa ela, né, essa ideia, por um pedacinho dela, por uma partezinha que a gente vai atingir o objetivo e o resultado. Resolver as diversas situações de maneira simples. É como eu disse, resolver é simples assim, vai lá e faz o que tem que ser feito. Né? Não tenta enfeitar, não tenta inventar moda, né? Que é o velho ditado. Não precisamos inventar moda, a gente tem que ir lá fazer o que tem que ser feito. Criar alternativas para cumprir e diminuir orçamentos. Eu sempre digo que dar um resultado, alcançar um objetivo com um caminhão de dinheiro e com um caminhão de pessoas, é a coisa mais fácil que tem. Facinho, facinho. A gente tem que diminuir o número de pessoas e diminuir o dinheiro. Porque com dinheiro tudo é fácil, né? A gente vai lá e vai dar-se um jeito tendo dinheiro no bolso. O foco e o resultado eu quero ver acontecer sem isso tudo. Desenvolver estratégias de ações de maneira que o seu esforço seja superado pelo resultado. Então, gente, o esforço, ele tem que valer a pena. Né? Então, nós hoje acordarmos às 7 da manhã, às 6 da manhã, pegar um ônibus, pegar 2 ônibus, né, dependendo de para onde tu vai, chegar aqui e não fazer o que tem que ser feito,
e não atingir o seu resultado, nossa, nem dá vontade de vir no outro dia, né? Porque perde-se a razão. Tu tem todo um esforço, tu tem todo um trabalho para chegar aqui e não valer a pena, ou a gente não atingiu o nosso resultado. Então, isso é muito importante. Então, cada vez que a gente sai de casa para vir para a escola, a gente tem que vir com felicidade. Porque penso que sempre que a gente faz as coisas com prazer, com felicidade, faz aquilo que gosta, o resultado é outro. Tenho absoluta certeza disso. Porque já fiz coisas que eu não gostava de fazer, né? E claro que tinha que fazer, mas ela não saía perfeita. E sempre que eu fiz as coisas com amor, com prazer, com felicidade, o resultado foi melhor. E o resultado foi atingido com mais facilidade, com mais rapidez. Então, penso que a felicidade e o prazer faz parte do nosso dia a dia e do nosso fazer, né, do nosso trabalho, seja lá ele qual for. Então, gente, como o diretor Henrique já vinha desenvolvendo junto com vocês, nós dividimos, né, em grupos. Eu sei que aqui é um grande grupo, mas penso que poderíamos dividir em 2 e 3. Isso. E o pessoal lá à distância também. E fazer, a dinâmica era desenvolver os cases relacionados às competências que a gente trabalhou no dia de hoje, na noite de hoje, certo? Então podemos fazer, o pessoal lá à distância pode ser também. Então tá, a gente tem aí alguns minutos para fazer, vamos lá? E depois apresentar. Tá. Eu não sei qual é eu tenho aqui no papelzinho, não sei qual. Vamos fazer o seguinte, já que estamos em um menor grupo, né? Vamos habilidade, disponibilidade para aprender aqui, disponibilidade para aprender aqui, flexibilidade aqui, e vamos resultar. Querendo fazer 2. Seja flexível, Magari. Nós vamos trabalhar aqui. Seja flexível. Tem que dar o exemplo, flexível.
Quem quer começar? Quem vai, quem vai, quem vai? Vamos começar por aí, então, pessoal. Quem quer começar? Pode ser eu? Jéssica? Boa noite, Jéssica. Boa noite, pessoal. Eu sou do Recanto Maestro, né? Eu sou secretária aqui do Recanto. E eu escolhi flexibilidade, então, né? Porque agora eu sou secretária, mas futuramente eu acredito que eu vou ter que talvez assumir alguma turma, né? Então já estou assistindo para ver quais técnicas eu posso estar utilizando, né? Então eu escolhi flexibilidade, então, né? E a ideia que eu tive é sortear diferentes situações que pode ocorrer, né, no dia a dia de uma empresa, sortear essas questões, né? Situações para os alunos, para eles resolverem, né? Então, para mostrar realmente que estar em sala de aula, né, é uma coisa, mas viver isso no dia a dia de uma empresa é bem diferente, né? Porque muitas vezes a gente pensa, a gente tem que sair desse sistema de sermos engessados, mas hoje em dia, com esse mercado de trabalho, nós temos que estar sendo flexíveis, né, para sim conquistar, né, posições de destaque no mercado de trabalho, né? Então, acredito que é isso. Essa é a ideia que eu teria daí. Ok, Jéssica. Aqui. Quem já se lembrou? Glória? Claro, não, olha, tem que o pessoal que está à distância tem que te enxergar. Bom, boa noite, meu nome é Glória. Eu e a Eligiane trabalhamos a flexibilidade e a disponibilidade para aprender. Eu me lembrei que no módulo de qualidade, na Alberto Pins, eu estava com uma turma que tinha muitos alunos e tinham probleminhas de relacionamento, muito barulhentos, e eu resolvi fazer uma dinâmica onde eu não fiz nada flexível. Eu não usei nada da flexibilidade, porque naquele momento o que eu queria é que eles entendessem que no mundo real a gente tem que ser flexível às vezes. Então eu distribuí eles em grupos e a grande proposta foi que eles não escolheram os grupos, eu escolhi os grupos. Eu sorteei na hora a minha bela vontade, né? Quem ia fazer parte de cada grupo e botava no quadro. E aí, o tema do trabalho nós trabalhamos na qualidade com as 7 ferramentas, né? E era eles fazerem a simulação de um problema e solucionar com a ferramenta que eu indicasse para cada grupo, né? Por isso que eu não usei nada da flexibilidade. Então, eu coloquei os grupos no quadro, os nomes, botei uma flechinha com a ferramenta que eles iam usar e ainda determinei o segmento de atividade que a empresa atuava. Serviço, indústria, saúde, para dar uma temperada melhor nesses trabalhos. E fiquei acompanhando os grupos, né, e vendo as discussões e primeiro foi uma polêmica, meia hora para fazer eles entenderem que era como eu queria, né, depois de muita discussão, né, e aí a frase final, eu não gosto de usar, quem me conhece sabe que eu não uso isso, mas tive que usar. Eu estou dizendo que é assim porque sou a professora e aqui dentro quem determina as coisas em determinados momentos sou eu, né? Vocês devem ter chefes que na hora que vocês precisam fazer determinadas coisas, vocês têm que fazer o que mandam. Então hoje eu sou o chefe, estamos brincando de chefe manda, ainda brinquei, né? Aí a gente me perguntou o que era isso, né? De uma brincadeirinha que tinha quando era pequena. E o resultado foi bacana, porque eles realmente se envolveram. Eu tive feedback de 2, 3 alunos no final que gostaram até de trabalhar com outras pessoas, né? E no final eu conversei com os grupos, dizendo que isso era um laboratório, porque quando a gente trabalha numa empresa com qualidade, a gente trabalha nos times. E os times são formados de forma aleatória, são formados de acordo com a necessidade que a empresa tem no momento. Então, que eles tinham que ter esta disponibilidade
para se doarem para a empresa em determinados momentos e de serem mais... Eu na hora não usei flexibilidade, porque não me surgiu o termo, mas eu falei na humildade, né? A gente tem que ser humilde para reconhecer que não somos só os nossos pares ou aqueles que a gente se sente melhor ao lado que vão nos ajudar a concluir com a gente. E no final, eu pedi que eles, ao saírem da sala, escrevessem frases que para eles significassem qualidade. Eu guardei essas frases, eu tirei foto do quadro, né? Eu tenho todas elas no meu celular, no CV Ligiane, e saíram coisas muito bacanas que eu agora vou voltar a dar qualidade para uma outra turma aqui na Júlio, que eu vou iniciar a aula mostrando essas frases para os meus alunos. E como a gente tem dito todas essas semanas, né, a gente tem um problema muito importante, que além de transmitir o conhecimento, é fazer as pessoas entenderem que lá fora o mundo é assim, a gente é contratado, a gente é namorado pelas empresas, pelo currículo que a gente tem, pelo selinho da escola que a gente traz no diploma, por aquilo que a gente desenvolve numa boa entrevista, e infelizmente a gente é descartado pelas nossas atitudes. E o mundo cobra. E eu acho que essa é a grande mensagem que a gente pode passar para o aluno. Conhecimento é importante desde que acompanhado com boas atitudes. E flexibilidade acho que é muito importante. Essa é a minha... Eu acho que hoje a gente erra. Hoje a gente erra e a gente, dentro da escola, tem a possibilidade de corrigir, né? Mas, às vezes a gente diz que a gente aprende com o erro, né? Eu penso que a gente aprende corrigindo o erro, porque é necessário corrigir o erro e não aprender com o erro. Porque se eu aprender com o erro, eu vou ver errando, né? E eu acho que é isso que as empresas também buscam. Aquele colaborador, aquele profissional que tem essa humildade, que erra, mas que aprende. Tem que aprender, tem que corrigir esse erro e aprender, né, com essa correção. Então, Eligiane, querem se eu paro ou posso chamar? Não, pode chamar. Aqui, então, gente, quem vai ser o próximo? Meninas, menino Michel, que eu sei que eu enxerguei ele ali. Pode ser Tupã, então, que levantou a mão. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bom? Nós escolhemos a disponibilidade de servir. Qual é o maior exemplo disso para nós aqui? Quando um aluno falta aula, a gente vai, procura, conversa com ele, tenta compreender qual foi o motivo que ele faltou àquela aula. Logo após isso, a gente disponibiliza um horário que fique de acordo com a melhor opção dele para a gente recuperar essa aula. E como que a gente vai interferir nessa educação? Intervindo através de grupos de estudo, auxiliando ele cada vez mais naquela matéria, absorvendo um pouquinho mais dele, colocando à disposição os demais colegas e dando a importância, o quanto ele é único, o quanto ele vai ser importante, tanto para a QI quanto para o crescimento do grupo de estudo deles. Essa é uma forma da gente interferir e de servir cada vez mais eles, dando atenção individual a cada um. Ótimo. Pessoal desse lado de cá. Vai vir o grande grupo. O grande. Aí. Daí, da nossa ladinho, devia aparecer. Bem do lado dele. E apareceu. Boa noite, meu nome é Thiago Cury e eu escolhi aqui disponibilidade para servir porque acho que faz uns 2 meses que eu inventei uma atividade recreativa lá com o pessoal de Canoas e eu coloquei aqui porque achei interessante, acho que ficou legal para o que nós estudamos hoje. Então, assim, acho que uns 2 meses mais ou menos, o pessoal de Canoas, eles
eles me demonstraram muito interesse em querer aprender sobre tudo e muita coisa, além de sala de aula. Então, eu pensei o que eu poderia fazer para ensinar mais do que eu já estava ensinando em sala de aula para eles. E aí eu marquei com eles no sábado e fiz uma atividade recreativa com uma palestra sobre Arduino e levei videogame, levei o Arduino, levei um monte de coisa para eles e nós começamos a tarde jogando videogame e acabamos estudando todo mundo sobre Arduino. Eles curtiram a palestra, gostaram, queriam comprar, enfim. Então esse foi o que eu coloquei aqui em relação à disponibilidade para servir. De certa forma, eu consegui atingir o foco também, que era ensinar alguma coisa fora de sala de aula, fora de cronograma para eles, e isso me satisfez como instrutor. E é isso. O exemplo que eu elenquei assim, foi bem parecido ao dele também, com disponibilidade para servir, de tentar satisfazer o desejo do aluno de aprender assim, essa sala de aula. E eu tenho exemplos assim de alunos, de eu tirar dúvidas de aluno no final de semana, pelo Skype, no Facebook, enfim, tinha alunos que tinham meu celular e ligavam, professor, eu estou fazendo um trabalho aqui, não me lembro como é que é o nome daquele método, como é que eu faço? Assim, o celular daí. Não, eu deixo na assinatura do e-mail, daí eles pegaram assim, como é que eu faço, como é que funciona aquele método, eu tenho que passar qual parâmetro, enfim. E eu sempre tirei a dúvida, às vezes me chamavam no trabalho, eu sempre me expus assim, e eu vejo que isso surtiu efeito nos resultados, assim, ver que realmente eles aprenderam o que eu queria ensinar para eles, e foi o exemplo que eu citei. Bom, eu escolhi, meu nome é Daiane, sou afiliada de Viamão. Eu escolhi um foco no objetivo, porque normalmente quando eu vou começar a aula, eu sempre sento em círculo com os alunos e a gente faz aquela, digamos, aquela social. Primeiro, eu acho que para a gente poder dar o conhecimento para o aluno, a gente tem que abrir o caminho com eles. Então, faço toda aquela parte, aquela social, uma parte humanizadora, para o pessoal relaxar, ainda mais quando é matéria de departamento pessoal, que envolve mais foco, mais atenção, eles ficam nervosos, né, por causa dos cálculos. Então, a gente sempre senta, conversa, e depois a prof pede, sempre no lugar de vocês, ó, hoje a gente vai enumerar todas as... a gente vai enumerar tudo que vai ser passado na apostila, né? Vamos fazer assim, a gente vai passar tópico por tópico, a gente vai ler junto, tá? Vamos objetivar. O que está aqui na apostila a gente tem que tentar ao máximo absorver de conhecimento, mesmo para aqueles alunos que trabalham de noite, chegam cansados, tem uns que só sentam na sala e pegam um sono, por isso que eu já faço essa social para animar, né? Então, eu acho que o foco no objetivo, ele já começa no professor organizar tudo aquilo que vai passar em aula, né? Fazer aquela abertura de caminho com os alunos para que eles possam se abrir de forma humana, digamos, para eles poderem absorver o conhecimento, né? Sempre visualize e aplique o conteúdo da forma mais humanizadora possível para que assim os alunos se sintam à vontade para sanar dúvidas. Tá? A gente debate e exercita também bastante, né, aquilo que foi na apostila, e digamos que a gente trabalha tudo ali em aula para todos estarem harmonizados com esse conhecimento. É isso. Legal. Acho que pra gente reparou, eu acho que a escola, né, é um lugar das pessoas estarem, e isso que a colega colocou, tornar o ambiente agradável e que o ambiente colabore com o aprendizado e que o ambiente colabore com a construção e com a relação entre as pessoas, isso é muito importante. Então, né, hoje aqui a gente está com as cadeirinhas uma atrás da outra, né, mas o que a gente busca é fazer com que o aluno fique um de frente do outro, porque isso é muito importante, isso aproxima, né, a gente já sabe aí que o nosso mate, nosso chimarrão é o que aproxima as pessoas, né, então essa troca, o círculo, ele faz muito bem, esse aproximar, esse quebrar o gelo, né, no início da aula, isso é importante. E isso eu penso também que, como a gente troca de módulo a cada 30 dias, mais ou menos,
sempre temos alunos novos, né, a cada módulo. É 1, é 2, é 3, é 4, enfim, sempre tem, cada turma tem o seu aluno novo. Então, o que nós vamos fazer para trazer esse aluno para o grupo? Porque o grupo já, quer queira ou quer não, em uma semana, 2, ele já está fechado e ele já está formado por aqueles alunos que estão dentro da disciplina. E quando começa uma nova, vai entrar alunos novos, e o que nós vamos fazer para acolher esse aluno? Porque isso contribui para ele não ir embora, para ele ficar mais à vontade, para ele aprender melhor, para ele daqui a um pouco perder a timidez, porque ele fica encabulado. Nossa, todo mundo conversando, todo mundo amigo, todo mundo se conhece e eu cheguei agora. Sabe que os adolescentes e os jovens, principalmente na área da informática, eles são mais retraídos, mais tímidos, mais introvertidos. Então, o que nós vamos fazer para trazer esse aluno para o grande grupo? Isso é importante, eu acho que essa relação ela é importantíssima para quebrar esse gelo. Eu lembro que uma vez em São Leopoldo, o pessoal da administração fez uma atividade com os alunos da informática. Graça, né? De dar as mãos, de fazer a roda, era dar as boas-vindas. Os alunos da administração, no primeiro dia de aula da informática, fizeram a aula inaugural, deram as boas-vindas. E foi um choque neles, Jane. Porque tinham muitos alunos que não estavam acostumados com aquilo. Como assim dar mão? Ou como assim, fizeram uma dinâmica de vendar os olhos e me guiar? Como assim me vendar os olhos? Então, criou-se uma polêmica que nós, e agora, Porque realmente eles não estão acostumados, eles são mais introvertidos. Então, também cabe a nós conhecermos essa realidade, conhecer a região, colonização alemã, são mais retraídos, são mais fechados, eu não posso chegar lá chegando, Daqui a um pouco, se a gente fizesse no centro de Porto Alegre, a receptividade seria diferente, Porque os alunos já são mais à vontade, Porque a região, a cidade requer isso. Então, também é importante a gente conhecer a realidade, a cidade que muda dependendo da dinâmica. Eles falam muito hoje, só que eles falam visualmente. No aluno na sala de aula, o pessoal da informática, ele passa, muda a conversa com o colega, você troca uma ideia com ele por uma ferramenta de bate-papo e ele fala pra caramba. Ele fala tudo, mas eu vou ver a outra pessoa. Então, é o perfil que a gente tem nos adolescentes de hoje, 15, 16 anos, assim, contigo, assim, do lado, não fala nada, não tem conversa, não tem papo. Vai para uma ferramenta de Skype, Facebook, seja lá o que for, fala pra caramba, fala dos cotovelos, até o que não der. Eu acredito, mas isso também, ele indo lá para o mercado de trabalho, ele vai ter um choque, Porque, quer queira ou quer não, que eu trabalho com a máquina, eu faço programas, desenvolvo software, eu sou um programador, eu só trabalho com o computador, mas eu programo para alguém. Uma pessoa me solicitou, tal programa. Então, eu também tenho que entender essa pessoa, o que ela quer com esse programa, qual é o objetivo. Para eu poder, penso eu, que para eu poder programar e atender a necessidade dela, eu preciso conhecer ela, eu preciso conhecer a empresa, qual é a atividade, qual é o ramo de atividade, onde é que ela atua, qual é a região que ela atua, qual é o produto, e para isso eu preciso me relacionar, Não dá para ser só a máquina. Então, pessoal, vamos escolher alguém agora daí? Meninos, meninas? Bom Jesus, pode ser? Bom Jesus. Opa, com Jesus. Boa noite. Nós não escolhemos. Oi, boa noite. Bom, então o nosso foco seria o aprender a aprender. Eu acredito que o aluno também deve, como nós, devemos aprender cada vez mais, buscar conhecimento, fazer pesquisas, procurar cada vez adquirir mais conhecimento. Encher o nosso pendrivezinho lá de conhecimentos para poder mais adiante aplicar eles tanto em sala de aula como no mercado de trabalho, em outros lugares. Eles, e assim, perguntarem
prof, fiquei com alguma dúvida no conteúdo tal. Aí pedi para eles trazerem uma reportagem e vamos discutir juntos com os colegas, vamos estar todos aprendendo, né? Todos discutindo em sala de aula com o professor, com os colegas. Então, nós escolhemos nosso tema disponibilidade para aprender, que nós também vamos estar aprendendo junto com eles. Ok? Virgem, você? Eu quero que a gente tá, você falou de flexibilidade e outro. E disponibilidade para aprender. Ok, então vamos mais uma de lá. Pode ser Santiago? Boa noite, tudo bom? Fazendo com as competências utilizadas hoje, fazendo um link, eu estava estudando aqui junto com o nosso colega, colaborador deles também, algumas dinâmicas para a gente poder trazer para em sala de aula, né, objetivando o foco no resultado, a disponibilidade também de aprender também, e algo para induzir um pouco mais ao nosso aluno, né, com a competência que ele precisa ter um foco maior, que ele precisa objetivar algo a mais. Né? Eu trouxe uma dinâmica que eu achei bem interessante, que chama-se sorriso milionário, para a gente poder botar em sala de aula. Né? O que necessita são bolinhas de papéis amassados. Né? Onde nessa dinâmica, o objetivo dela é integrar o grupo de uma forma. Né? Onde cada bolinha ela tem um valor, né? E onde o professor distribui para cada pessoa do grupo 5 bolinhas de papel. E essas deverão ser dispersas no local onde será realizada toda a dinâmica. Né? Dado o sinal, os alunos deverão sair e procurar um companheiro. E em seguida devem parar em sua frente e olhar fixamente nos olhos desse companheiro, que por sua vez não poderá sorrir. Né? Quem sorrir primeiro paga a bolinha para a pessoa a quem ela lhe sorriu. Vence quem terminar a dinâmica com mais bolinhas ou com mais dinheiro, que esse será o milionário. Então, com o foco que ele tem em querer cada vez mais, né, essa dinâmica ela traz um retorno, né, que tu precisa objetivar algo a mais. Então, tu precisa ser sério, mas de uma mesma forma tu também está brincando contigo e aprendendo a ter um objetivo. Pode. E também assim, porque os alunos aqui vão ter um foco também, eles vão buscar um resultado no foco, que é concluir o curso deles para melhorar no mercado de trabalho. E aqui o Guilherme, eu como secretária, a gente também tem um foco, que é o aprendizado desses alunos, é manter eles na QI, é fazer com que eles gostem de estar aqui, né, de que cada aula tenha um incentivo a mais para eles permanecerem aqui na QI também. E é um meio de fazer uma relação entre eles aprenderem a se relacionar, já quebrar um gelo, né, em pessoas que eles no primeiro momento não vão se conhecer. É um jeito deles começarem já a se conhecer e ficar um ambiente agradável, onde vai ser favorável a eles e a nós também. Ok. Patrícia? Francisco? Oi? Oi, é a Jéssica aqui do Recanto. Jéssica? Oi, só para avisar que eu vou ter que sair agora, que a gente está com aula no técnico e eles vão ter que estar utilizando o Hangout, né? Então eu vou ter que sair para eles entrarem. Daí que eles têm uma obrigada mantenedora, tá bom? Trabalho. Então tá, uma boa noite para todos, tchau, tchau. Tchau. São Francisco? Oi. Oi. Nós sempre iniciamos as nossas aulas, né, dando momento para eles fazerem uma autorreflexão deles, como que é o relacionamento deles nas empresas que eles trabalham, né, tanto como gerentes ou colaboradores, né, que mais na parte prática mesmo de atendimento com o público. Então, ou até mesmo aqueles que ainda não trabalham, né? Que a gente tem esses alunos que ainda não têm nenhum contato com o mercado de trabalho. Então, eu sempre procuro trazer dinâmicas que eles possam fazer uma autorreflexão de como que eles estão agindo no seu mercado de trabalho, no seu ambiente. Então, eu gosto muito de uma dinâmica que ocupa apenas folhas de jornal,
Então, eu faço um círculo, né, com os alunos e cada aluno recebe uma folha de jornal. Eles vão ficar sob essa folha de jornal e a minha ordem é que eles apenas tenham que trocar, virar o lado do jornal, sem colocar os pés no chão, né? Então, eles ficam tentando trocar essa folha de jornal de lado de várias maneiras, só com um pé ou pulando. E aí, na verdade, quando todo mundo consegue, conseguir ou não conseguir, rasga muitas vezes a folha de jornal, né? O que a gente vai conversar com eles? Foi dado, né, uma ordem para eles, que era eles trocarem a folha de jornal de lado. E o que às vezes a gente recebe, né, no nosso ambiente de trabalho, uma ordem do nosso gerente, do nosso chefe, que a gente deve ter um resultado, né, alcançar um resultado, e às vezes a gente não pensa em trocar ideias com os nossos colegas, né? A gente tenta fazer tudo sozinho. Então, o mais fácil era eles, né, ocupar o jornal do colega do lado, né, e virar o seu, e voltar para o seu, e o colega do lado ir pro jornal, né, da gente, virar o dele e voltar, e assim todo mundo trocava de lado o seu jornal, né, um ocupando o jornal do outro. Então é uma dinâmica muito legal que ocupa, né, a equipe. Eles vão saber trabalhar em equipe e fazer uma autorreflexão. Poxa vida, às vezes eu tenho uma tarefa para fazer na minha empresa e eu não estou fazendo isso com que os colegas também participem, né, das tarefas e a gente possa realizar e ter êxito nas tarefas que a gente tem que fazer, realizar. Então, é bem legal essa dinâmica para eles fazerem uma autorreflexão, como que eles estão agindo, né, no mercado de trabalho, a disponibilidade deles de aprender, né, a flexibilidade deles enquanto também colaboradores nas suas empresas e também o foco no resultado. Ok. Lígia, tu quer que a gente contribui com alguma das nossas competências, já que você coordena aí os cursos? Né? Teve uma vez que eu fiz um trabalho diferente em loja, estava a turma da tarde, meio sonolenta, né, gurizada, não estava muito afim. E aí eu escolhi a disponibilidade para aprender, que eu acho que tem a ver com essa proposta de trabalho que eu fiz. Como eu estava só tinha eu de tarde dando aula na época, então as salas do segundo andar estavam todas liberadas. Eu peguei cada grupo e coloquei dentro de uma sala. Cada grupo eu coloquei dentro de uma sala. E eu dei o mesmo trabalho para todo mundo, só que cada um ia fazer uma parte dele, um pedaço. Então, o trabalho do grupo 3 dependia do trabalho do grupo 1 e assim por diante. Até o intervalo, cada grupo ficou fazendo a sua parte do trabalho. E aí depois, o que aconteceu? Eu recolhi cada uma das partes e troquei as partes de grupo. Mantive os grupos no mesmo lugar e eu peguei o grupo 1 e dei para o grupo 3, vice-versa, né? E fui trocando. E aí eles recebiam um código que não tinha sido eles que tinham feito, eles tinham que continuar a partir dali, complementar. E muitas vezes eles recebiam o código errado que a outra equipe tinha feito, né? O outro grupo tinha feito, não estava de acordo, eles tinham que refazer. Aí o tempo dessa segunda etapa diminuiu, foi para 1 hora. Aí depois eu recolhi de novo e retroquei de novo. Então ninguém pegou o seu código de novo, pegava sempre o de outro grupo. E aí eles tinham todo um retrabalho de corrigir o que estava errado, de acertar como eles achavam que tinha que ser. Então eles tiveram que ter muita disponibilidade para aprender como o outro pensa, como o outro faz, né? E no final das contas, acabou o final do dia, o final da aula, eles não conseguiram concluir o projeto. Porque cada vez que passava por um, eles mudavam tudo e não chegavam a nada. Então depois juntou todo mundo na sala no outro dia e eles começaram a discutir, porque não, eu entreguei lá, estava certo, vocês mudaram tudo, porque o outro grupo, né, errou, o outro grupo não fez aquela parte que tinha que fazer, daí a gente teve que fazer tudo do zero e não conseguimos. Então foi bem legal, porque eles viram o que é trabalhar em equipe, o que é cada um fazer uma coisa e depender que o outro também faça, né, para conseguir dar continuidade.
Então, foi uma atividade bem legal que dá para adaptar em qualquer matéria, né? Dá pedacinhos, eles não podiam se comunicar de jeito nenhum, não podiam falar com o outro. E aí depois, o resultado foi bem interessante, que eles viram que não é bem assim, né? E que isso acontece nas empresas. Conforme as pessoas vão trabalhando, um depende do serviço do outro para fazer. Né? Nem sempre sai o resultado que todo mundo quer. Então, gente, quero dizer a vocês que eu aprendi muito essa noite. Não vou contar o que eu aprendi. Não vão ficar sabendo o que eu aprendi, mas isso é muito importante, né? Que por mais que eu não esteja lá dentro da sala de aula, mas a gente também faz educação todos os dias, né? Porque ensinamos e aprendemos, e isso faz com que o nosso coração continue batendo. É o fato da gente aprender algo novo, ou aprender, ou reaprender algo que a gente achava que já sabia, faz o nosso coração continuar batendo, faz o nosso sangue aí continuar circulando, né? O conhecimento é algo que ninguém nos leva, né? Jamais levam aí os nossos bens materiais, mas o conhecimento é teu, nunca, jamais alguém vai te tirar. Temos que estar abertos a aprender, né? Porque se o aluno está aqui hoje para buscar o conhecimento, para aprender, é inevitável que a gente também esteja aberto a aprender para poder contribuir com esse aluno. Sabemos que estamos aí na era do conhecimento hoje, né? A sociedade é do conhecimento, o mundo é do conhecimento, a era do conhecimento, o século do conhecimento, não tem como ser diferente. Nós que queremos preparar o aluno para o mercado de trabalho, temos esse desafio, porque o mercado de trabalho também é muito dinâmico, ele muda, as exigências mudam a cada dia em função das novas, né, tecnologias. Então, temos que aprender para esse mercado de trabalho, temos que aprender para servir essa nova juventude, essa nova era, né, que são os nossos alunos. Tenho absoluta certeza que muitos deles sabem mais do que nós, enquanto educadores, né, professores, tutores, instrutores que estamos aqui na frente e que estamos lá na sala de aula. A gente às vezes só não sabe que eles sabem mais do que nós e temos muito a aprender com eles. E isso a gente precisa ter a humildade, que não é tarefa fácil também, a gente perceber que não sabe tudo, mas não sabemos tudo, o professor não sabe tudo, aquele que pensa que sabe tudo, não sabe nada, né? Não sabe nada, não sabe que precisa aprender. Então, mais uma noite, né, nesse encontro de encantando o aluno, com o objetivo que vocês levem agora aí para a sala de aula um pouco mais de encantamento ao aluno, porque isso faz com que ele fique também conosco, isso faz com que ele fique ou a manhã toda ou a noite toda, né? Nós precisamos encantar de tal forma que ele fique assim com uma vontade de vir nessa aula amanhã. Eu não posso faltar essa aula amanhã, porque hoje eu vi isso, eu vi isso, eu vi aquilo, eu aprendi coisas diferentes, e amanhã o professor disse que vai ter isso e vai ter aquilo, e ele tem que ir para casa com tantos minutos para vir na aula seguinte. Eu sempre penso que as cenas dos próximos capítulos, né, quando tu assiste a novela, enfim, tu quer ver o que vai acontecer amanhã, então a gente também tem que despertar isso no nosso aluno, né, nos nossos alunos, fazer ele ter vontade de voltar para a escola no dia seguinte, não fazer com que ele fique feliz que sexta-feira não tem aula, né, principalmente nos cursos técnicos. Ai, que bom que chegou a quinta, não, que pena que chegou a quinta-feira. Né, que sexta-feira eu não preciso voltar aqui para a escola, a gente tem que fazer ele ter essa vontade. E, gente, colegas, é vocês, que eu só tenho a dizer isso para vocês, que é vocês. Né? A QI, ela nos dá ferramentas, ela nos proporciona
alguns momentos de aprendizado, mas é o professor com o professor, é vocês com vocês mesmos, que vão encontrar, né, a verdadeira forma de fazer com que o aluno aprenda. Porque é vocês que estão lá com eles. Então, assim, ó, muita pretensão minha eu querer ensinar alguma coisa. Porque é vocês que estão com os alunos. É vocês que conhecem os alunos. É vocês que conhecem a realidade desse aluno. Então, ninguém melhor do que vocês para conhecer o aluno e fazer com que ele aprenda. Esse é o resultado que a gente quer. Fazer com que o aluno aprenda, fazer com que o aluno conquiste posições de sucesso, de destaque no mercado de trabalho, né? Despertar nele a vontade de aprender sempre, que não é porque ele fez um curso técnico que ele está com a vida ganha, não é porque ele fez a graduação que ele está com a vida ganha, ou a pós-graduação. Eu acho que muitas vezes a gente não precisa estar dentro de uma sala de aula para aprender. Ler um livro é aprendizado. Assistir um bom filme é aprendizado. Assistir até um videozinho na internet, né? Dependendo do vídeo e o que tu busca nele e de que forma tu vai assistir ele é aprendizado. Né? A troca que tu faz com o teu colega de aula é aprendizado. Então, essas relações dentro da sala de aula com os alunos, fazer, instigar o trabalho em equipe, a participação, o relacionamento, isso é aprendizado, porque são todos, todos eles têm experiências diferentes, seja de mercado de trabalho, de família, de história de vida. Então, cabe a nós, educadores, mediadores, né, professores, aí tem tantos nomes a serem dados, né? Mas cabe a nós, que estamos aí conduzindo eles, e é tarefa difícil, não é tarefa fácil, mas é uma tarefa de extrema importância, de extrema valia. Penso eu que por mais que as tecnologias avancem, mas o professor é o professor. Ele jamais vai ser esquecido, ele jamais vai ser apagado, né? Ah, o cara salvou uma vida, o médico foi lá e salvou uma vida. Mas para que esse médico consiga salvar uma vida, tem um professor que ensina ele a salvar uma vida. Né? Então, seja a profissão, seja ela qual for, vai ter um professor que ensinou aquela profissão, que ensinou aquela atividade. Alguém ensinou, alguém em algum momento da vida da pessoa foi educador, foi professor, foi instrutor, foi tutor, enfim, né? Não importa a nomenclatura. Então, eu acho que é uma profissão de extrema importância e que eu bato na tecla. Não adianta vocês da tecnologia dizer que a máquina vai substituir o homem, que ela não vai. A máquina não vai substituir o professor, o homem, jamais. E cabe a nós incentivar esses alunos a ter mais tecnologia, porque isso vai, né? Hoje sabemos aí que não se vive mais só até os 60, 50 anos, né? Temos aí uma expectativa de vida 70, 80, 90, 100 anos. Tem muitos que já dizem aí que não existe mais morte, né? Diz que tem uma história de pegar a tua memória, botar não sei aonde, não é, Tiago? Botar não sei aonde, deixar lá e daí o teu corpo vai, mas a tua memória fica uma história meio louca, assim, que eu acho que eu nem vou estar aí para ver isso. Não sei se nós estaremos, mas já existe. Mas o professor, ele vai viver para sempre. Então, uma boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. E até daqui 15 dias, né, Daiane? Então tá, um bom final de semana. Muito obrigada.